partir de agora, o programa das paróquias entra no ar. Um momento de fé e de paz. Tudo sobre as paróquias, o evangelho do dia, as mensagens e os avisos. Está no ar, Programa das Paróquias. Meu querido irmão, minha querida irmã, muito bom dia. É uma alegria muito grande podermos estar juntos nesta quarta-feira, dia 26 de abril, nesta segunda semana do tempo pascal. Aqui quem vos fala é o Padre Luiz Fernando, da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, aqui no nosso querido bairro Aeroporto, na nossa cidade de Jacarezinho. Mais uma vez, Deus nos concede essa oportunidade de podermos nos encontrar através das ondas do rádio, para partilharmos o Evangelho do dia, para também construirmos juntos, como temos feito a cada quarta-feira, a nossa catequese sobre o papel de nossa querida mãe em nossa vida de fé. Abramos o nosso coração, aquietemos o nosso espírito e mais uma vez nos preparemos para acolher o Evangelho do dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade
aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, em nosso coração ainda pulsa as alegrias da Páscoa, da ressurreição do Senhor. A palavra de Deus que nós escutamos a cada manhã é sempre o alimento necessário que Deus nos concede para que ao longo do dia possamos estar alimentados por ela e assim juntos podermos ir construindo um mundo mais justo, mais humano e também mais fraterno. Hoje nós escutamos a última parte da resposta que Jesus dá a Nicodemos. A revelação, já começada na parte precedente do capítulo, chega ao seu ápice e Jesus declara qual é a origem de todo o amor do Pai, que tem um desejo de salvação para todo o mundo. No trecho que nós lemos nesta manhã, aparecem também as oposições que já a partir do prólogo atravessam todo o Evangelho de João. A fé e a incredulidade, a vida e a morte, a luz e as trevas, o acolhimento de Jesus e o juízo. Nicodemos fora ter com Jesus para conversar com um mestre respeitado e encontra-se diante de um homem que pretende ter sido enviado por Deus para salvar o mundo e que faz depender a vida ou a condenação do acolhimento ou não da sua pessoa. Meu querido irmão, minha querida irmã, a opção de Deus em favor da humanidade é uma escolha de amor efetivo. A elevação do Filho do Homem, mencionada alguns versículos atrás do trecho que lemos nesta manhã, encontra a sua explicação na entrega do Filho unigênito pelo Pai. Isso demonstra como só o amor de Deus é a única razão da vida e a garantia da sua solidez. A finalidade desta determinação de amor, que se exprime na doação completa de Jesus desde o começo da sua vida até a morte de cruz, é puro altruísmo, mas implica também uma responsabilidade sensível. Jesus não fala de alguém em geral, mas promete a vida eterna a quem acredita nele. A doação de Cristo, consequência da opção de amor de Deus pelo homem, não tem segundos fins. O Pai quer a salvação do mundo através do único caminho realmente autorizado, o seu Filho. Precisamos nos perguntarmos, então, qual é o verdadeiro elemento discriminante entre a vida e a morte? Meu querido irmão, minha querida irmã, é a fé, ou seja, a confiança dinâmica e contínua da parte de cada um na perspectiva de vida do Filho. A ausência da fé provoca a autoexclusão objetiva e duradoura de quem está privado dela de todo o processo vital. Esta automarginalização é totalmente concreta. Retomando quanto foi dito logo no primeiro capítulo do Evangelho de São João, o texto que escutamos nesta manhã sintetiza na histórica preferência humana pela diretriz trevas, mal, insensatez, superficialidade. Trata-se, na verdade, de irresponsabilidade ética, malgrado uma vida radicalmente inovadora esteja ao alcance da mão,
porque tem em Jesus Cristo um rosto, uma palavra, sentimentos e pensamentos incomparavelmente humanos. Tentar ler e interpretar a revelação de Jesus conduz a não ter medo de manifestar o que se realiza. Pelo contrário, pede para se expor a avaliações externas. Por que isto? Para responder a um dado de fato fundamental. Jesus traz à luz o que é um homem, um ser humano verdadeiramente. A finalidade expressa fecha circularmente o que foi dito no versículo 16. Fazer compreender que o agir humano cumpre-se, também aqui do passado para o presente, no âmbito da relação com nosso Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, tentemos transformar esta palavra do Evangelho em vida dentro da nossa vida. E pensemos o seguinte: Jesus é uma luz penetrante que provoca o juízo, tornando evidente o que o ser humano é. Todos aqueles que julgaram e ainda julgam o Deus cristão comprometido, sobretudo em julgar negativamente a vida dos seres humanos, encontram neste trecho um desmentido inequívoco. A relação do Pai de Jesus Cristo com a humanidade quer constantemente, eternamente o bem de todos. Esta realidade dá-se quando a relação humano-divina é efetiva, isto é, quando a confiança depositada por Deus nas pessoas é efetivamente correspondida. Quem vive segundo uma lógica que não tem nenhuma relação com o amor manifestado por Deus até a morte de cruz, vive já uma existência pesadamente desumana. Toda a confrontação com a luz da verdade e, portanto, com o amor de Deus em Jesus Cristo é cuidadosamente evitada por quem atua nessa escuridão. Isso significa que cada pessoa é responsável pela luminosidade ou escuridão da sua vida em relação com as opções de amor que faz ou que de outro modo rejeita. Do próprio ambiente familiar para o profissional ou para as relações sociais mais amplas, cada qual pode realizar um tecido de relacionamentos mais ou menos sensatos, mais ou menos felizes, em função da capacidade de amar que põe em ação. Meu querido irmão, minha querida irmã, nesta quarta-feira, o Evangelho nos faz perguntarmos-nos qual é a situação da nossa própria vida a este propósito. Este é, de fato, o que de mais imediato deve fazer quem lê e ouve esta passagem do Evangelho de São João. Peçamos ao bom Deus nesta manhã que Ele realmente nos dê a coragem de sermos nós uma luz que ilumina cada vida, uma luz que ilumina cada casa, uma luz que ilumina cada ambiente onde nós chegamos. Que de fato nós não sejamos trevas por onde passamos, mas que a luz do Senhor brilhe através de nós em todos os corações. Vamos concluir este nosso momento de meditação do Evangelho do dia, oferecendo ao Senhor uma pequena oração. Senhor Jesus, vós que julgais a vida de cada ser humano, para lhe oferecerdes a felicidade de um amor autêntico, ajudai-nos sempre a compreender, quando condenamos a nós mesmos e aos outros a uma existência privada do vosso amor, e dai-nos o vosso Espírito, que nos faça dilatar as medidas sempre pequenas do nosso coração.
Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, ao longo deste ano, nós temos construído juntos aqui nas quartas-feiras uma catequese sobre o papel da Virgem Maria em nossa vida de fé. Estamos vivendo, celebrando, junto com a Igreja do Brasil, os 300 anos da aparição da Senhora Aparecida, e a convite dos nossos bispos, estamos celebrando o Ano Nacional Mariano. Mas, como se já não bastasse esse grande motivo, nós também estamos vivenciando neste ano de 2017 os 100 anos da aparição de Fátima aos pastorinhos. Então também este é um outro grande motivo. Nós estamos construindo juntos esta catequese e já fizemos um considerado e bem profundo caminho, perpassando as páginas da Bíblia, sobretudo os evangelhos do Novo Testamento, obviamente, para podermos assim então colher o que eles nos contam sobre a nossa querida mãe, a Virgem Maria. Falamos de Maria no Evangelho de São Marcos, falamos de Maria no Evangelho de São Mateus, nos encontramos profundamente com Maria nas páginas do Evangelho de São Lucas. Também falamos sobre Maria dentro do Evangelho de São João. Em nossos últimos encontros, colhemos a profundidade das reflexões que o Apocalipse apresenta sobre a nossa querida mãe. E também estamos agora concluindo esta nossa caminhada bíblica, tentando olhar alguns textos do Antigo Testamento que nos falam sobre a Virgem Maria, ou que de uma forma ou de outra são também aplicados à querida mãe de Nazaré. Já falamos na quarta-feira passada sobre o livro do Gênesis, naquela passagem onde aparece a serpente e a mulher. Hoje eu quero falar de uma passagem que está no livro do profeta Isaías. Se você que me ouve tem aí a possibilidade de ter uma Bíblia perto de suas mãos, por favor, pegue o livro do profeta Isaías, lá no capítulo 7, os versículos 14 a 16, que assim diz: Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que a jovem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel. Ele vai comer coalhada e mel até aprender a rejeitar o mal e escolher o bem. Pois antes de a criança aprender a rejeitar o mal e escolher o bem, a terra dos dois reis que te metem medo estará arrasada. Meu querido irmão, minha querida irmã, vamos compreender bem o texto dentro do seu contexto. O capítulo 7 de Isaías nos diz que naquele tempo, depois do reinado de Salomão, o povo eleito estava dividido em dois diferentes reinos, o reino do norte e o reino do sul. Ora, o rei Rassom de Arã, com o filho do rei de Israel, se uniram para atacar Jerusalém, a capital do reino do sul. O rei Acaz ficou com muito medo. Então, o profeta Isaías, sentindo-se enviado por Deus, foi dar-lhe coragem, dizendo que ele poderia pedir um sinal ou clamar com fé a Deus e seria ouvido. O rei Acaz não quis seguir o seu conselho. Então, o profeta lhe fez ver que Deus estava com ele, mediante o sinal de que a mulher do rei já estava grávida e iria ter um filho, cujo nome sinalizaria a presença de Deus junto do seu povo. E o profeta disse mais ainda:
Antes de a criança chegar a uma idade de refletir, os dois reinos ameaçadores seriam aniquilados. O texto hebraico usa a palavra alma, que significa tanto a virgem quanto a mulher jovem. Porém, não há dúvida de que se fala aqui da jovem mulher do rei. A tradução grega da Bíblia usou a palavra virgem, pois normalmente as meninas jovens eram virgens naquele tempo. Bem mais tarde, Mateus usará essa versão no seu evangelho, concluindo o anúncio do anjo a José, no qual se fala da concepção virginal de Maria. Na realidade, meu querido irmão, minha querida irmã, Mateus faz uma releitura livre do texto de Isaías, modificando até mesmo o tempo verbal. Diz assim, logo no início do Evangelho de São Mateus: tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito pelo profeta. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Existem ainda algumas outras passagens da Escritura que podem ser aplicadas à Virgem Maria, como, por exemplo, temos uma passagem no livro do Cântico dos Cânticos, uma outra passagem lá no livro de Judite, também temos uma parte do livro da Sabedoria, alguns salmos que inclusive são lidos nas festas litúrgicas marianas, mas essas são o que nós chamamos de alegoria na interpretação da Bíblia, ou seja, é uma figura de linguagem cujo sentido atual está muito além da intenção original do escritor. Porém, essas aplicações alegóricas, elas não diminuem e elas também não desmerecem o texto na sua originalidade. E eu quero, meu querido irmão, minha querida irmã, concluir esta primeira parte do nosso encontro de hoje, falando rapidamente de Maria nos escritos de São Paulo. Por que quero fazer isto? Porque chama-nos a atenção que as cartas de São Paulo não relatem praticamente nada sobre Maria, a mãe de Jesus. Mas o silêncio é compreensível. Grande parte das cartas paulinas foi escrita antes dos evangelhos, ou seja, quando não estava desenvolvida ainda a consciência sobre o papel de Maria na comunidade cristã. Além disso, o próprio Paulo, pelo fato de não ter vivido pessoalmente com Jesus, relata pouquíssimos fatos sobre Jesus de Nazaré e o reino de Deus. Ele reflete, sobretudo, sobre o sentido da morte e da ressurreição de Jesus para nós. Há somente um texto de Paulo, no qual se faz alusão a Maria, mas ela não é citada pelo nome e nem se diz nada de suas qualidades. Estamos falando do texto de Gálatas, lá do capítulo 4, no versículo também 4. Diz assim este texto: quando se completou o tempo previsto, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sujeito à lei, para resgatar os que eram sujeitos à lei e todos recebermos a dignidade de filhos. Portanto, Paulo não tem ainda desenvolvida uma reflexão mariana. Alguns mariólogos encontram neste texto alusões maravilhosas a Maria, mas como são apenas especulações, isso está sujeito a muitos questionamentos. Na verdade, meu querido irmão, minha querida irmã, não há consenso a respeito do conteúdo mariano desta passagem de Gálatas, além do fato de afirmar a realidade da encarnação do Filho de Deus pela expressão nascido de mulher.
Dessa forma, nós concluímos esta nossa caminhada pelos textos bíblicos e depois do nosso intervalo, nós vamos iniciar um outro capítulo da nossa reflexão sobre a Virgem Maria, começando a falar agora um pouco sobre os dogmas marianos que foram construídos ao longo da caminhada da vida da Igreja. A Palavra da Fé. Programa das Paróquias. Voltamos a apresentar Programa das Paróquias. Meu querido irmão, minha querida irmã, antes do nosso intervalo, nós terminamos a nossa caminhada pelos escritos bíblicos sobre a Virgem Maria. Obviamente, poderíamos ter nos aprofundado muito mais nos textos, porém acredito que a explicação que fizemos e a caminhada que construímos sejam suficientes para nos esclarecer um pouco mais sobre o papel da Virgem Maria em nossa vida de fé. É importante que nós tenhamos em mente que até o final do primeiro século, os escritos bíblicos estavam todos compostos. E a partir daí começa, então, uma época em que esses textos vão sendo, pouco a pouco, melhor compreendidos, vão ser interpretados, a sua riqueza da inspiração divina começa a ser observada e apontada por grandes estudiosos da Igreja, sobretudo muitos bispos, que nós chamamos no estudo da teologia de os padres da patrística. E a partir desse período, então, nos próximos séculos, começa a ser construído o que nós chamamos de tradição dentro da vida da Igreja. Tradição que é muito mais, viu, gente, do que propriamente algumas regrinhas medievais da liturgia que às vezes nós ouvimos por aí. Tradição, na verdade, é o grande patrimônio que a Igreja construiu ao longo de muita reflexão, construções hermenêuticas de interpretação, aprofundamento dos textos, enfim, são de fato uma grande riqueza que a Igreja construiu, e no caso específico em relação à Virgem Maria, toda essa tradição se transformou naquilo que nós chamamos de dogmas. E hoje eu quero iniciar junto com vocês esta caminhada pelos dogmas em relação à Virgem Maria. E quero começar com uma pergunta: por que dogmas? Meu querido irmão, minha querida irmã, muitas pessoas imaginam os dogmas como um pacote fechado que o fiel católico tem de levar para casa com sua pertença à igreja, ou o remédio indesejável que ele deve engolir sem mastigar para não sentir o gosto amargo. Segundo essas pessoas, os dogmas seriam verdades de difícil compreensão na área da doutrina ou da moral, determinadas pela autoridade máxima da Igreja, que devem ser acolhidas cegamente, sem questionamentos. Há ainda, gente boa, quem duvide da validade de dogmas na Igreja Católica por diferentes motivos. Conforme a Reforma Protestante, a pretensão católica de propor dogmas contradiz a liberdade da consciência cristã e o Evangelho. Indevidamente, põe uma cunha da palavra de uma autoridade humana entre o cristão e o único mediador, Jesus Cristo. Também existe o pensamento moderno do iluminismo, muito cioso da autonomia do sujeito. Para ele, o dogma seria uma opinião formulada num contexto que já está superado. Como foi imposto de fora por uma autoridade religiosa,
A pessoa não reconhece aí algo seu que tenha significado existencial ou intelectual. Além disso, dizem que carece de validade por não se submeter à investigação filosófica ou científica. Para eles, os dogmas seriam como uma babá, digamos assim, para a humanidade quando ela estava no estágio infantil. Mas, à medida que o ser humano alcança a etapa da maturidade da razão, segundo eles, os dogmas tornam-se dispensáveis. Para muitos cristãos leigos, a vida de fé é determinada pela experiência, o que envolve sentimentos, intelecto e prática. O dogma, ao contrário, aparece como veículo comunicativo empobrecedor, sem gosto experiencial. Em vez de fazer crescer os significados da experiência cristã, segundo esses cristãos, ele reprime. Os cristãos empenhados com o ecumenismo veem os dogmas com preocupação também. Uma igreja repleta de dogmas assemelha-se a uma velha senhora, obesa e diabética, dizem eles. Apresenta sérias dificuldades em caminhar, preferindo o conforto do tradicional sofá. Centrada nos seus achaques, paralisada pelas verdades acumuladas no passado, a velha senhora tem pouco ânimo para dialogar com o mundo e as outras igrejas cristãs. Mas eu quero lhes fazer uma pergunta. Afinal, por que surgiram os dogmas na igreja? Eles ainda são atuais? De que forma eles são atuais? Meu querido irmão, minha querida irmã, quero começar com uma analogia para dizer a todos que o dogma nada mais é do que indicações seguras da nossa caminhada de fé. Não tem nada a ver com uma igreja atrasada, que fica recostada no conforto de tempos passados. Os dogmas são apenas indicações e direções seguras na nossa vida de fé. Mas a comparação que quero lhes fazer é esta. Era uma vez um lindo santuário no alto da montanha. Para lá acorriam muitas pessoas de diferentes povos, culturas e nações. Multidões de peregrinos ao longo do tempo foram pisando o chão da trilha que leva ao santuário. Tiraram o mato e abriram outros trechos. Aos poucos, fez-se uma estrada, pois os peregrinos descobriram que tão importante quanto a meta a alcançar é o caminho que conduz a ela. A estrada até o santuário era muito bonita. Embora houvesse espinhos, poeira, lama e buracos, podia-se ver a beleza do sol no meio da serra, respirar o ar puro das plantas, deixar-se penetrar pelo verde intenso das copas das árvores e sentir odores de flores silvestres. Ao lado do caminho, tortuoso e belo, havia também precipícios e abismos. Durante muito tempo, os peregrinos iam ao santuário pela estrada, a pé ou do lombo de um burro. Os séculos passaram e vieram os carros e os ônibus. Em virtude de muitos acidentes, os encarregados do santuário colocaram acostamentos, antiderrapantes, sinais luminosos para a noite, protetores e placas. Certamente, a estrada era perigosa, pois alguns erraram o caminho e despencaram no abismo. Mas ela permanecia fascinante. Então, alguns acharam que era muito arriscado deixá-la assim. Levantaram muros nas encostas, colocaram quebra-molas e fixaram mais placas para indicar o caminho. Ficou difícil caminhar por aquela estrada. Ela perdeu a beleza e a praticidade. Novos povos que faziam a romaria não entendiam as antigas placas. Chamaram então técnicos para interpretar as placas, o que tornou o caminho mais difícil de ser percorrido.
Muitos passaram a se preocupar com os muros de arrimo, as placas, as explicações, as advertências sobre os perigos e se esqueceram de caminhar. Perderam de vista que a estrada levava ao santuário, lugar de encontro com o Deus que caminha conosco. Então, alguns homens e mulheres iluminados perceberam o equívoco. Tiraram tudo aquilo que atrapalhava a estrada e deixaram apenas o que ajudava os romeiros. As pessoas voltaram a descobrir a beleza da estrada e a rezar pelo caminho. Mais gente passou a ir ao santuário e daí voltava com o coração alegre e renovado. Padre, por que está contando essa história? Porque, meu querido irmão, minha querida irmã, os dogmas que vamos falar de agora em diante são como placas que indicam o caminho de nossa fé. Foram criados para ajudar a comunidade eclesial a se manter no rumo do santuário vivo, que é Jesus. Funcionam como balizas, sinalizadores, arrimos e proteção. Para dizer de uma forma ainda mais simples o que isto significa, acredito que todos nós, em algum momento da nossa vida, já tenhamos feito alguma viagem. Quando nós estamos nas estradas, quase sempre nós vemos aqueles indicadores, os cones. Quando os cones são colocados nas estradas, eles são um sinal de alerta de que ali há um policial